Olá pessoal, aqui é a professora Andressa da Sala do Saber e hoje nós vamos trabalhar nessa aula um outro movimento literário, na verdade o primeiro movimento literário introduzido aqui no Brasil durante o século XVII, que é o nosso barroco, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma contextualização rápida sobre esse movimento literário e artístico, lembrando que ele não está ligado só à literatura, ele trabalha também outros eixos artísticos, né, como as artes plásticas, a pintura, a escultura, a arquitetura, entre outras produções além da literatura que nós vamos trabalhar hoje, tudo bem? Então vamos lá comigo? Então, o primeiro movimento, né, denominado ali, movimento aqui no Brasil, barroco, certo? Ele é, na verdade, gente, contextualizando no nível europeu, né, para que a gente possa também entender um pouquinho como ele vai chegar em terras brasileiras, ele é um movimento do início do século XVII, tudo bem? Tanto na Europa, quanto, consequentemente, aqui no Brasil, certo? Então, ele está ali nessa primeira leva, né, que vem, obviamente, com uma origem europeia e, consequentemente, vai ganhando novos espaços, tá? Então, a sua origem, em termos históricos, né, a primeira vez que você ouve falar do barroco, né, fala um pouquinho sobre as construções literárias, as construções artísticas, parte do princípio da origem italiana. Tudo bem? Então, é um movimento, consequentemente, que surgiu primeiramente na Itália, tá? E, consequentemente, também vai absorver algumas características históricas e sociais que estavam acontecendo mais ou menos, né, no final do século XVI para o século XVII, tá? Na verdade, gente, o barroco, ele aparece no contexto europeu, certo? Vinculado principalmente à ideia da contra-reforma protestante. Tem muitas questões no Brasil inteiro que sempre citam o barroco como movimento literário, como movimento artístico vinculado à contra-reforma protestante. Isso é super verdade. Por quê? Se a gente fizer um estudo um pouco mais aprofundado da origem, da contextualização, vocês vão perceber que, na verdade, esse movimento, ele foi criado, né? Ele teve força de construção literária a partir do momento que a Igreja Católica, com medo do crescimento do protestantismo por conta da reforma protestante, usufruiu do barroco, da arte barroca, da dramaticidade do barroco, para tentar fazer uma propaganda dos seus preceitos, da sua doutrinação católica. Então imaginem que ele é um movimento que teve essa força significativa juntamente com a Igreja Católica para criar, né, e para conquistar cada vez mais fiéis e também, né, já que a Igreja Católica estava com medo de perder fiéis para o protestantismo, por que não utilizar as artes e, consequentemente, a literatura para dar essa força de propaganda e de voz para os preceitos religiosos, tudo bem? Então é muito comum, certo? Ele ser chamado, né, de movimento literário e artístico também, né, claro, da contra-reforma protestante. Tudo bem? Então tomem bastante cuidado com isso, porque muitas vezes em questões também de outras disciplinas acaba aparecendo essa referência, tudo bem, gente? Além disso, né, se a gente pensar um pouquinho na época, no século XVII, o barroco, diferente de outros movimentos literários na Europa, ele esteve também na intermitência entre o final, obviamente, da Idade Média e o princípio e a força também do Renascimento. Então a gente percebe claramente pelas influências da contra-reforma protestante e, consequentemente, da Igreja Católica, né, que usufrui do barroco para fazer a sua propaganda e para tentar frear o crescimento do protestantismo. E também essas mudanças históricas e sociais passadas ali pelo contexto de formação, o barroco em si é um movimento que acaba absorvendo, né, tanto características antropocêntricas, né, da formação do Renascimento, como também características do teocentrismo. Então ele é conhecido, né, como um dos movimentos que
querendo ou não, trabalham nessa oposição e nessa dualidade de pensamentos que, obviamente, serão trazidos para dentro da literatura como marcas características e também como marcas temáticas, tá? Então, ele tem esses questionamentos que vão sendo construídos ao longo da sua arte, beleza? Então, tomem bastante cuidado também, porque por conta dessas influências, a gente consegue perceber muitas oposições de ideias que vão surgir nos textos literários do Barroco, beleza? Certo? Então, outra característica aqui são as influências que nós podemos, né, ressaltar, influências do pensamento medieval, que obviamente está vinculado à igreja, tá? A igreja católica, né, que tenta usufruir do barroco de alguma forma, e do Renascimento, tudo bem? Então, a gente consegue perceber claramente por conta do período histórico de origem que existe sim essa dualidade de pensamentos que obviamente serão usados pelo artista na tentativa de construir uma literatura muito dramática, né, muito exagerada e que muitas vezes acaba sendo rebuscada na interpretação e na análise, ok? Então é um movimento que ganha várias características e vai ganhando força também ao longo da sua construção até chegar, obviamente, aqui no Brasil, também no início do século XVII e conseguir uma grande produção literária através de alguns autores específicos que eu já falo para vocês, tá? E claro, gente, entre as características mais importantes, né, a partir dessa contextualização, não tem como a gente deixar de lado as características que realmente marcam esse movimento literário, visto que ele vai trazer essas influências, né, do contexto europeu e do contexto histórico para a formação da sua arte e da sua literatura, né? Então, entre as características principais, nós temos ali, obviamente, algumas que vocês não podem esquecer, mesmo se tratando de barroco europeu e, consequentemente, o barroco brasileiro, certo? Então, a primeira característica que eu chamo a atenção de vocês é essa questão da dualidade, a dualidade de pensamento. Então, imaginem que, na verdade, toda a produção do barroco, tanto nas artes plásticas quanto na literatura, será pautado nessa divisão entre ideias. Em alguns momentos a gente tem a fé, o perdão, né, o arrependimento da alma, consequentemente o teocentrismo, né, que trabalha essa ideia de Deus como a razão de todas as coisas, imperando sobre a literatura do barroco. Mas, por outro lado, também a gente percebe o autor pendendo, né, para uma questão mais humana, mais vinculada ao pecado, né, a questão também da razão, que obviamente está ligada à questão do antropocentrismo, né, colocando o homem acima, a razão do homem, na verdade, acima de todas as coisas. Então, toda vez que eu digo que o barroco ele é dual, ele trabalha essas oposições entre ideias, é porque os autores eles vão ficar divididos, literalmente, nesses temas que trabalham tanto o universo humanista, advindo ali do Renascimento, né, e, consequentemente, do universo medieval cristão católico, tá? Então, tem momentos que vocês vão encontrar expressões literárias, temas literários que se voltam para o mundo terreno, mas, ao mesmo tempo, outros momentos da literatura, outras produções que se voltam simplesmente para esse lado religioso, para esse lado sagrado, né, da busca do perdão divino, tudo bem? Então, tudo isso tem reflexo da época, né, que o barroco foi constituído como movimento artístico e literário. Outra característica interessante aqui, que também não podemos deixar de falar, é a questão da linguagem rebuscada. Ainda mais se tratando de literatura, né, gente? Lembrando que a literatura ela é a arte da palavra, então ela usufrui da palavra para a sua construção artística.
Então, nesse caso, como a gente tem uma dualidade de pensamento, né, dúvidas que rondam ali a construção literária e artística, consequentemente isso se reflete também na linguagem. Então, a linguagem do barroco, da literatura barroca, ela costuma ser muito complexa, certo? Recheada de figuras de linguagem, certo? Para criar expressividade, para criar realmente esse rebuscamento linguístico, tá? Então, tomem bastante cuidado porque de simplicidade e coloquialismo o barroco não tem em nada. Então ele vai realmente exagerar essa construção dos sintagmas, das escolhas linguísticas, das figuras de linguagem. É muito comum aqui eles fazerem uso de algumas figuras específicas, tá, gente? Ok? Para dar essa dificuldade, esse rebuscamento. Então aqui você vê muito, né? Por exemplo, a hipérbole. Tudo bem? Vocês vão ver muito também as inversões, ok? Inversões sintáticas, ok? Isso é tudo para transformar a literatura mais complexa na sua construção. Vocês vão ter também aqui, né, o uso, obviamente, de metáforas, fazendo ali comparações com diversos elementos de, obviamente, muitas vezes de universos distintos, né? Vocês também vão encontrar aqui a questão também das antíteses e também dos paradoxos, que são figuras, obviamente, que trabalham essa oposição entre as ideias, né? Que busca também trabalhar esse campo da dualidade do pensamento, né? As questões de morte versus vida, dia versus noite, a questão também da fé versus a razão, né? O pensamento medieval versus o pensamento renascentista. Então, tudo isso colabora para a formação de uma linguagem muito expressiva e que tem a sua dificuldade e o seu exagero, tudo bem? Então tomem bastante cuidado com isso. Uma outra característica também que nós encontramos aqui, que não tem como deixar passar, obviamente, né, se tratando, no caso de barroco, seria o uso de técnicas linguísticas específicas, que obviamente foram trazidas, né, foram influenciadas por autores europeus que primeiramente já utilizavam essa linha literária, essa linha técnica, tudo bem? Então, quando eu falo dessas técnicas, vai aparecer aqui no caso, né, o cultismo, ok, gente? Que nada mais é do que os jogos de palavras. Tudo bem? Beleza? Lembrando, tá, gente? Cultismo, toda vez que a gente trabalha essa técnica, ela é uma técnica de origem espanhola, tá? E, na verdade, se tratando da sua definição, ela nada mais é do que os jogos de palavras. O que seriam esses jogos de palavras? É um conjunto de palavras escolhidas muitas vezes pelo autor, que tenham, obviamente, essa oposição entre ideias, que vão ser repetidas ao longo ali da produção, certo? Para criar, obviamente, essa brincadeira de dualidade de significados, tá? Então é muito comum para criar esses exageros linguísticos e também para criar essa dificuldade na linguagem, os autores fazerem uso do cultismo ou também chamado de gongorismo, tá? Cuidado com esse segundo nome, porque ele advém do autor espanhol criador dessa técnica literária. Então é simplesmente para trabalhar essa disposição e esses significados que as palavras em oposição de ideias podem surtir dentro da literatura, tudo bem? Uma outra técnica que também pode aparecer, que faz parte dessa literatura barroca, é o conceptismo, tudo bem? Então, outra técnica que todas as vezes, quando nós nos referimos à literatura do barroco, também pode ser utilizada, que nada mais é do que os jogos de ideias, tudo bem, gente? Então, nesse caso, jogos de ideias
trabalharia ali essa formação de leitura e interpretação do texto em si, tá? Então, trabalhando um pouquinho de recursos lógicos, né? Essa questão da retórica, do processo de argumentação, que muitas vezes, dependendo do autor e também da produção literária, a gente percebe que aparece de maneira muito significativa, tá? Então, toda vez que eu falo em técnicas linguísticas dentro da literatura do movimento barroco, não tem como não fazer referência a essas duas técnicas de maior importância, tudo bem? A gente percebe que muitos autores utilizaram e tudo isso vai criando essa possibilidade, né, de que o texto do barroco se torne cada vez mais amplo e, consequentemente, necessite desse recurso mais lógico da sua leitura e da sua análise, tá? Além dessas características, né, que nós colocamos aqui, não tem como também deixar de citar que, obviamente, o barroco ele vai trabalhar essa questão dos exageros, tudo bem? Essas questões também da dramaticidade e, consequentemente, durante também a construção, você percebe também um certo pessimismo. A gente consegue perceber que o eu lírico, muitas vezes na linha poética, tá? Ou também em outros textos literários, a gente trabalha esse lado pessimista e um pouco melancólico, correlacionado àquilo que ele vai discutir ao longo do texto, tudo bem? Beleza? Então essas são as principais características que não podem faltar quando se tratam de um movimento barroco. Já o barroco aqui no Brasil, né, dando uma continuidade a esse conteúdo literário, ele trata, né, na verdade ele é considerado o primeiro movimento literário a ser introduzido aqui também no período colonial, certo? Então, quando se trata de barroco no Brasil, nós temos algumas perspectivas a serem trabalhadas aqui, tá, gente? Então, a primeira coisa, né, é que o seu início, tecnicamente falando, né, em termos de publicação, lembrando, toda vez que a gente trata de um movimento literário, a gente inicia muitas vezes esse movimento literário a partir da publicação de uma determinada obra, certo? Então o início dele foi em 1601, essa é a data, né, comecinho ali do século 17, com a obra Prosopopeia. É uma obra poética, Prosopopeia, de Bento Teixeira. Tudo bem? Esse é o autor. Não é o autor mais famoso da literatura barroca, né? Mas, consequentemente, é o autor que inaugura esse movimento aqui no Brasil. É uma obra em formato de prosa poética, então a gente tem ali uma constituição, né, uma coletânea de poemas que já trazem ali, dentro da sua construção literária, essas características advindas do contexto europeu. Lembrando também que o barroco aqui no Brasil, ele vai estar vinculado à região Nordeste, principalmente, né, ao estado da Bahia, tudo bem? Ou seja, a primeira região também de exploração, colonização brasileira, vinculada, obviamente, à antiga capital, Salvador. Então a gente percebe que muito das produções partem do princípio também dessa região e dessa primeira capital, como a gente vai ver com alguns autores que fazem parte dessa linha literária aqui, tudo bem? Lembrando também que o barroco, ele vem para o Brasil através também dos jesuítas. Então a primeira vez que ele apareceu foi ainda ao final do século XVI. E aos poucos, conforme a gente tem um avanço social, um avanço econômico do Brasil e, consequentemente, a criação da primeira capital brasileira, que foi Salvador, a gente tem, consequentemente, a criação desse primeiro movimento literário, certo? Mas eu tenho que deixar bem claro para vocês que muitas produções, muitas escritas literárias, né, textos literários, na verdade, foram constituídos, segundo a crítica literária, muito tempo depois, tá? Então tem muitos autores aqui, como é o caso do nosso autor brasileiro, né, baiano, Gregório de Matos, que teve a sua fama, né, como escritor da literatura barroca apenas no começo do século XX. Então a gente ainda tem no Brasil colonial, né,
cheio de algumas dificuldades nesse avanço da literatura barroca. Então a gente consegue perceber que ele vai sendo constituído como um movimento e aos poucos ele vai ganhando força também de perspectiva artística e literária, tudo bem? Então essa é a nossa primeira obra que vai inaugurar aqui no Brasil. E claro, né, gente, quando eu trato de literatura barroca, não tem como a gente não se referir aos principais representantes dessa literatura aqui no Brasil, tá? O primeiro deles, que eu já comentei com vocês, que não tem como deixar de falar, né, nessa aula, é o nosso Gregório de Matos Guerra, né? Na verdade, conhecido pela sua literatura ácida, né? Uma literatura muitas vezes perigosa e, consequentemente, que dá a ele o apelido, segundo também os estudos literários, de Boca do Inferno, tá, gente? Boca do Inferno, porque vocês vão perceber que uma das líricas mais produzidas é a sátira. E dentro da sátira você tem zombaria, crítica social, tiração de sarro, tudo isso para retratar muito bem, né, no contexto barroco, né, usando as características do barroco, a sociedade brasileira da época, tudo bem? Então a gente tem com certeza uma bela produção literária feita a partir desse autor nascido aqui, é o primeiro autor, né, de sucesso aparentemente, de força literária brasileiro, tudo bem, gente? Então, autores, consequentemente, né, da literatura barroca, tá? Autores brasileiros. Deixa eu trocar. Nós temos aqui, obviamente, nessa formação, o primeiro, né, letra A, para que a gente comece, o nosso Gregório de Matos, tá? Como a professora falou, nascido em Salvador, ok? Primeiro autor brasileiro, conhecido também, né, apelidado aqui como Boca do Inferno, por conta da sua literatura satírica, ok? Certo? É um autor exclusivamente de lírica, então, assim, em termos de gênero literário, ele produziu, obviamente, poética, né, gente? Então, nós temos ali produções poéticas durante o Barroco brasileiro que podem se dividir em 3 categorias temáticas, tá, gente? Mesmo ele tendo essa força de produção, a gente consegue perceber que, na verdade, ele não se considerava um autor de literatura, e sim um advogado, né, um juiz, certo? E aos poucos, pelos estudos literários, a gente consegue perceber esse avanço e o aparecimento desse autor dentro da linha brasileira. Então, a linha temática dele se divide em sátira, que é a sua principal, tudo bem? Foi a que ele mais produziu, carregada de crítica social, principalmente à sociedade baiana da época, né? E também aos costumes, a questão da exploração territorial, a questão também vinculada ao governo português, que era então o governo da capital Salvador. Ele tinha uma rixa muito grande com o Câmara Coutinho, que era o governador da época. Então, ele não poupou ninguém, gente. Todas as classes sociais, indiferentes da sua posição, da sua sexualidade, da sua religiosidade, entraram dentro dessa crítica ácida do Gregório de Matos, constituindo aí a sua principal produção, que é a sátira. Outra produção, outro tema trabalhado foi a lírica. Tudo bem? Tomem bastante cuidado, porque a palavra lírica também faz referência, além do gênero literário, poético, também uma produção de base sentimental. Tudo bem? Então tomem bastante cuidado. Toda vez que eu falo em lírica, tem a ver com textos mais subjetivos, que idealizam amor, idealizam sentimentos e, consequentemente, trabalham esse lado platônico. Tomem bastante cuidado também, porque a lírica dele é dividida em 2 categorias. Uma lírica mais refinada, platônica, contemplativa, valorizando o amor e a mulher, e uma lírica um pouco mais erótica, carnal, para mostrar também esse lado, né, renascentista, humano, que obviamente o Barroco internalizou ao longo da sua produção. Então é uma lírica muito diferente entre si e que dá a impressão muitas vezes que você está lendo um autor distinto, tudo bem? A próxima e última é a lírica
religiosa, ou também chamada de sacra, para trabalhar esse nível, né, de alegorias bíblicas, referências sobre o pecado versus o perdão. Na verdade, gente, essa última lírica dele foi produzida ao final da vida. Então a gente percebe essa busca do eu lírico em ter a salvação da alma e, consequentemente, também serviu para o exercício poético. Então são as três grandes produções, as três grandes temáticas desse autor. O nosso próximo autor, obviamente, não menos importante, é o nosso Padre Antônio Vieira, autor de origem portuguesa, nascido em Lisboa, mas que veio para o Brasil ainda criança, tá? E aqui no Brasil, obviamente, entrou para o colégio de jesuítas. E daí começa a sua carreira como jesuíta, como missionário e, consequentemente, como padre. É um autor estudado no Brasil e também em Portugal e, obviamente, ele produziu sermões, tá? Uma linha literária diferente da poética, certo? Uma linha religiosa que também pode ser chamada de prosa sacra. Ele é considerado, pela literatura brasileira, o maior orador religioso que já esteve, pertencente ao movimento literário, tudo bem? Toda vez que eu falo em sermões, então, eu faço essa questão da oratória, tudo bem, gente? É uma oratória que tem caráter argumentativo. Então, busca ali, obviamente, argumentar através de questões religiosas, de referências problemáticas. Imaginem só que é um texto, né, em formato narrativo, que lembra bastante uma dissertação, e que através dessas partes ali, ele vai constituir uma ideia que se volta tanto à Bíblia, a passagens bíblicas, como evangelhos e parábolas, como também trazer para dentro do seu texto, visando a argumentação e a reflexão do seu público, discussões sobre os problemas sociais da época. Então, questões sobre imoralidade, corrupção, né, a religião também, tudo isso era questionado dentro ali dos seus sermões, tudo bem? E toda vez que eu falo em oratória, é um texto, né, que obviamente usa o discurso oral para atingir os seus objetivos. Lembrando também que é o autor que usa, né, na verdade, uma linguagem altamente culta. Tá? Linguagem culta. Então, ela tem essa questão do engenho, o engenho da forma. Então, é um autor muito peculiar na escrita literária, sempre tomando muito cuidado com essas construções linguísticas e também gramaticais. Além disso, né, assim como o Gregório de Matos, é um autor também que valoriza muito a literatura conceptista, certo, gente? Então trabalha muito essa formação das ideias e com isso também explora, né, essa capacidade argumentativa e essa capacidade da força da linguagem oral para transmitir os seus conhecimentos e, consequentemente, promover algumas mudanças. Entre as suas produções principais, né, já que ele produziu mais de 250 sermões, certo? Entra ali o Sermão da Sexagésima, né, produzido em 1655 e que, obviamente, é considerado uma das obras-primas desse autor, visto que ele trabalha também essas questões sobre o ato de pregação religiosa. Então a gente tem ali dois autores muito distintos do barroco brasileiro, cada um com seu gênero literário, despontando aqui nesse primeiro momento durante o século XVII. Lembrando que o barroco é um movimento bem extenso e que vai mais ou menos até o meio do século XVIII, com várias produções e também ganhando força em questões artísticas, ok? Por enquanto é isso. Na próxima aula, nós vamos para outro movimento literário. Até mais!